Eu não posso ter pessoas que se insultam, pessoas que têm comportamentos assim algo agressivos, não haja respeito e depois querer que não existam episódios de violência. Ao brincar e ao abuso físico, e o ambiente social é educar comportamentos inaceitáveis. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional, o podcast, e hoje o tópico é gerir situações violentas. Eu há cerca de 3 a 4 anos atrás desenhei um programa para uma cadeia hospitalar, uma unidade hospitalar, que eles estavam a ter problemas de violência, e violência entre colegas e também violência de utentes para com, digamos, os profissionais de saúde que lá operavam, e não só, a todos aqueles que atendem ao público nos hospitais. E na altura fiz o desenho desse programa e decidi trazer hoje neste episódio alguns guidelines, algumas linhas orientadoras de como é que nós podemos gerir situações violentas nesse âmbito. O que eu vou falar neste episódio pode ser utilizado a nível profissional, por exemplo, a nível corporativo, mas também pode ser utilizado, extrair princípios para utilizarmos a nível pessoal. Em primeiro lugar, quando nós falamos em gerir situações violentas, violentas no sentido da pessoa pode passar para a agressão física, estamos a falar desse nível, não é? Não são insultos verbais apenas, ou alguma raiva ou irritação, são realmente situações violentas fisicamente. Em primeiro lugar, gerir situações violentas não significa não deixar as outras pessoas exprimirem como se sentem a sua raiva. Isto é muito importante, ok? Gerir este processo é antecipar cenários, vamos falar sobre isso, é entender todo o contexto, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos antecipar. Mas também há um momento em que nós podemos deixar a pessoa, logicamente, verbalizar a sua raiva. Mas temos que entender que algumas pessoas têm dificuldade em expressar a sua raiva de forma construtiva e adaptativa. Então, quando as pessoas não conseguem regular as suas emoções e por N fatores que podem surgir, que estão subjacentes, pode existir uma parte violenta, pode existir uma agressão física e é isso que nós devemos evitar. E no contexto que eu dei da unidade hospitalar, logicamente, imaginem que vocês são um utente, podem ter alguns indicadores, pré-existências que levam a estes comportamentos violentos, mas vamos supor que vocês estão há muito tempo à espera de uma resposta, há muita incerteza no ar, sentem que não são bem tratados, estão alterados por uso de substâncias, então sentem-se de alguma forma prejudicados, estão à espera de notícia sobre um familiar que está internado há muito tempo e ninguém diz nada. Então isto tudo pode escalar para episódios de violência e infelizmente é o que acontece em várias unidades hospitalares e é algo que se tem que trabalhar em atenção. Também acontece logicamente nas escolas, empresas e até em ambientes mais familiares. Então nós, quando as pessoas não estão nesta capacidade, nós temos que construir ambientes que permitam nós gerirmos melhor estas situações violentas. 5 passos que eu vou deixar aqui, que usei na estrutura desse programa para nós gerirmos as situações violentas. O primeiro tem a ver aqui um pouco com o contexto de onde nós estamos inseridos, que é entender e desenhar um contexto seguro. Então, primeiro nós temos que trabalhar de cima para baixo, que é qual é a cultura e comportamento prevalente nesse contexto, seja em casa ou seja no trabalho. Pensem numa situação em concreto e enquanto eu vou falando vão refletindo sobre esse contexto específico. Nós temos de ter uma cultura de não violência e manter essa cultura de não violência. Eu não posso ter, por exemplo, num contexto, pessoas que se insultam, pessoas que façam muito gossip, muito aquela fofoca mais até agressiva, pessoas que tenham comportamentos assim algo agressivos, mesmo não sejam violentos, que não haja respeito e depois querer que não existam episódios de violência. Isso não existe. Então nós temos que criar primeiro uma cultura. Então nós temos de definir, é muito importante, e manter standards apropriados de comportamento. Eu lembro-me de uma empresa que estive a trabalhar também há mais tempo do que este projeto que realizei na altura, em que se estava a trabalhar uma cultura de entreajuda, uma cultura de respeito entre as pessoas. Só que a cultura não se faz com palavras, não é? Ou seja, respeito, ponto final, e as pessoas sabem que o valor da empresa é respeito. Tem que ser através das palavras, tem que ser através das ações. Por exemplo, diariamente as pessoas entravam e não diziam bom dia. Este é um exemplo. As pessoas entravam, a maior parte das pessoas não diziam bom dia umas às outras. Como é que eu tenho respeito entre as pessoas se não há um bom dia pelo menos? Um bom dia e um sorriso, não é? Então começou-se a trabalhar por aí, que era, cada vez que a pessoa entrasse, isto pode parecer muito forçado, e era, mas depois torna-se natural. A pessoa entrava e dizia, quando visse um colega, bom dia, de manhã, e sorria
para o colega. Quem entrasse dizia bom dia e sorria, e a pessoa devolvia o sorriso. Isto é começar a criar uma cultura. Então eu tenho que ver os comportamentos que eu acho que não estão adaptados a uma cultura de respeito, neste caso para prevenir violência, e mudar essa cultura. Porque essa cultura vai afetar tudo o resto. Então este é o primeiro passo. Depois nós temos também entender os riscos associados. Nós temos que desenvolver processos de gestão de risco. O que é que isto são? Quando nós falamos em processos de gestão, parece sempre uma coisa mais complexa, mas nós temos que identificar quais são os perigos associados. Okay? Então, neste hospital, por exemplo, quais são os perigos associados? É quando, por exemplo, alguém está há muito tempo à espera de uma resposta e a pessoa está internada, é uma coisa importante. Quando a pessoa está à espera muito tempo sem resposta, quando a pessoa tira uma senha e já passou mais de uma hora e ninguém diz nada, quais são os perigos, depois qual é o risco, a avaliação do risco. Então, quando isto acontece, o que é que pode acontecer? Qual das situações que foram identificadas nos perigos é que tem mais ou menor risco? E um terceiro ponto é o controle do risco. Como é que eu posso minimizar isto? Okay? Por exemplo, vamos supor que eu sei que as pessoas que tiram uma senha e estão há mais de uma hora sem serem chamadas e não têm qualquer tipo de feedback, e acontece-nos a todos, não é? Sejam hospitais, seja onde for. Nós às vezes levantamos-nos e dizemos, então nunca mais chamam a minha parte, então o que é que está a acontecer? Então nós podíamos, se fizéssemos esta avaliação, ver que ao fim de 45 minutos, um exemplo, antes de passar essa hora que era, vamos supor que era o ponto crítico, quando passarem os 45 minutos, então nós vamos informar o utente que está-se a atrasar um pouco para aguardar 20 minutos mais, 30 minutos mais, ok? Por exemplo. Então eu tenho que controlar esse risco. Então eu estou a minimizar, vejam bem, só estamos a começar, estamos no início, mas eu tenho que definir uma cultura de comportamentos apropriados e tenho também saber quais são os perigos, quais são os riscos e gerir esses riscos. E fazendo apenas isto, nós trabalhamos na prevenção e conseguimos prevenir muitas situações violentas. Este é o primeiro passo, primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que tomar medidas preventivas também para minimizar o risco de agressão e violência. E há 3 fatores que impactam o nível de risco. Somos nós também somos nesta equação, é o agressor, ou potencial agressor, e é o ambiente onde nós estamos. Okay? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho 0 competências de gerir conflitos. O agressor é alguém que tem um historial de violência e está, vamos supor, tem algum tipo de uso de substâncias. E o ambiente é um ambiente que é fechado, é um ambiente que a pessoa sente-se de alguma forma atacada, não é? Sente-se de alguma forma presa. Então isto tudo vai potenciar a que exista realmente uma situação de violência. Então eu tenho que trabalhar, temos de trabalhar em nós, as nossas competências, temos de trabalhar no agressor, tentar mapear, e no ambiente. E eu vou dar aqui algumas pistas sobre os 3. Uma coisa que nós devemos trabalhar são conhecimentos e competências que aumentem a probabilidade de nós conseguirmos prevenir situações de violência. Nós temos de trabalhar a chamada comunicação não violenta, que é saber comunicar sem atacar a pessoa. Nós temos que comunicar a nossa assertividade, saber também dizer o que tem que ser dito, ok, enquanto respeitamos a outra parte, e também questões de empatia. Então nós não podemos, numa situação potencialmente de violência, temos comportamentos de desprezo, de retaliação, de não escuta da outra parte, totalmente agressivos e desrespeituosos perante a pessoa, ou seja, atacar a pessoa, e não, digamos, retificar o comportamento. E ao mesmo tempo temos de ter a capacidade de gerir os nossos níveis de stress e ansiedade, porque se nós também estamos sob o efeito de stress muito elevado, num ambiente potencialmente agressivo, pode escalar para a agressividade. Então o primeiro passo somos nós nesta equação. Ao mesmo tempo, e aqui pode ser mais difícil, eu vou dar a seguir uma pista para nós conseguirmos ler alguns sinais, alguns sintomas, mas nós, se conseguirmos conhecer o agressor ou potencialmente agressor, temos que entender se há histórico de violência familiar, porque muitas vezes perpetuamos isso, se há histórias de abusos, de traumas, ou, se não conseguimos ver isto, se a pessoa, nós sentimos que tem baixas competências, se a pessoa não sabe bem comunicar, é muito agressiva a comunicar, é desrespeituosa. Se nós juntarmos que a pessoa não tem essas competências, podemos ver que em certos ambientes pode passar então para a parte violenta. Então, trabalhar em nós, conseguir de alguma forma avaliar a outra pessoa, eu vou dar a seguir algumas pistas para ver alguns sintomas, e também trabalhar no ambiente. E o ambiente tanto é físico como social. E o social eu já falei há pouco que tem a ver com a parte da cultura. Então físicos, por exemplo, espaços com ar livre ajuda. Espaços com acessos fáceis e largos ajuda.
espaços com boa visibilidade, com saídas disponíveis. Quando o ser humano está numa situação de stress, ansiedade e sente-se preso, como tinha dito há pouco, se sente enclausurado, sente que está de alguma forma a ser atacado, ele vai potencialmente atacar mais. Se houver um espaço amplo, um espaço grande, um espaço verde, um espaço arejado, com boas saídas, vai minimizar essa tendência. Ao mesmo tempo, ambiente social. E o ambiente social é educar comportamentos inaceitáveis. Então, por exemplo, vamos supor que alguém empurra outra pessoa, dá um empurrão. Nós devemos trabalhar desde cedo, logo nesse comportamento precoce, a não aceitar o mesmo. Insultos, bullying, etc. Isto vê-se também imenso em escolas. Nós aceitamos certos comportamentos que achamos que são de crianças, não é? Por exemplo, uma agressão, uma grande componente mais física, ao brincar e ao abuso físico, mas achamos que é o normal, mas depois automaticamente quando avança um passo para a frente e entra em modo bullying, queremos recusar esses comportamentos. Mas temos de trabalhar no ambiente social antes, ok? Então temos estes 3 pontos: nós, o agressor e o ambiente. Terceiro passo destes 5 passos que eu vos quero dar aqui: estar consciente das fases de incidentes. O que é isto das fases de incidentes? Quando algo acontece, existe um evento ativador. Vamos supor que é o tal evento que eu estou à espera da resposta de um familiar meu, da pessoa que eu mais gosto, que está hospitalizada. Eu acho que é muito grave e ninguém me diz nada. E passa 1 hora, passa 2. E vamos supor que há um gatilho aí. Ninguém me diz nada, estou a ficar com calor, estou no espaço fechado, eu acho que as pessoas não estão a olhar para mim, não me estão a tratar bem, estão a te respeitar, e há um gatilho. E a fase de incidentes é dividida em 5 fases. A primeira fase é esta fase do evento. Eu tenho que saber que há uma fase de evento de gatilho que ativa potencialmente a parte agressiva. Quando o gatilho é ativado, há uma segunda fase que é de escalada. Então, se a pessoa, por exemplo, levantar-se, eu vou dar alguns sinais a seguir, mas se a pessoa levantar-se e mostrar-se, por exemplo, vermelhidão na cara, não é? Estar assim com um tom mais agressivo, e se eu na fase de escalada não tentar amenizar a situação, entra na fase 3, que é a fase de crise. E a fase de crise é quando entra muitas vezes os comportamentos agressivos. E o que acontece também, muito importante, a fase 3 é já da agressividade, nós temos que ter cuidado e proteger-nos, logicamente. E a seguir à fase 3, a pessoa é agressiva, vamos supor, empurra alguém, bate em alguém, insulta a pessoa, e parece que existe, ao fim de alguns minutos, entra na fase 4, que é a fase de recuperação, que é quando começa para essa pessoa a diminuir esta sua ventilação, esta modo agressivo. Só que a fase 4 é uma fase sensível, em que se existir algum tipo de percepção de gatilho, vai disparar novamente. Ok? Então eu tenho que ter cuidado nesta fase. Eu vejo por vezes, na fase que a pessoa está a recuperar, nós entramos, de alguma forma queremos ser assertivos nessa fase, mas a pessoa ainda está muito sensível ao que aconteceu e ela pode escalar outra vez para a violência. É muito normal, uma violência parece que está a diminuir e depois volta à violência. Então neste momento eu tenho que entender que tenho que deixar passar. Que assim entra na fase 5 muitas vezes, que é a fase pós-crise, ou fase quase depressão no sentido que desce, e a pessoa, por vezes, dependendo da pessoa, pode-se até sentir mal daquilo que fez. Pode sentir em baixo, triste, pode chorar, não é? Então foi uma defesa e depois a pessoa vai abaixo. E depois recupera o seu nível. E eu devo entender esta fase de crise. Então, mais uma vez, há um gatilho, tenho que evitar o gatilho, nós já falamos sobre isso. Fase de escalada, em que nós temos que ter as nossas competências para saber comunicar, porque senão entra na fase 3, que é de crise, que é quando há o ataque, e também ter a ideia que a seguir à fase de crise há aquela fase, mais uma vez, de recuperação, mas que nós não podemos, digamos, atacar essa pessoa nesse momento, porque senão volta a escalar. E depois já a fase 5, pode acontecer que a pessoa, mais uma vez, vai abaixo. Então, entender estas fases também é cruciais se nós queremos gerir situações violentas. Isto pode acontecer em casa, como pode acontecer no nosso trabalho. Quarto passo dos 5, reconhecer os sinais de aviso e comportamentos agressivos. É aqui que entram os sintomas que eu vos ia dizer. Existem gatilhos típicos que são ativadores da raiva que eu vos quero deixar aqui. 6 grandes gatilhos que nós temos que evitar e trabalhar. Primeiro, exposição a ameaças físicas. Se de alguma forma a pessoa sentir-se ameaçada fisicamente, então através da nossa má comunicação ou o contexto em que a pessoa está, o seu ambiente, pode ativar a raiva.
Quando a pessoa sente que algo valorizado é perdido, estão a ver, algo valorizado é perdido, ou que não consegue ter algo que valoriza, significa o quê? O exemplo que eu dei, que se eu tenho alguém que gosto muito acamado, que teve um acidente e ninguém me diz nada, eu sinto que me estão a retirar aquilo. Então posso ficar com raiva e partir para esta agressão. A autoestima e identidade ameaçadas. Então muitas vezes quando nos tratam mal, não é? Já estou numa fase sensível e sinto-me atacado, pode vir a raiva. Injustiça é percepcionada. Também acontece, não vou dizer imenso, mas acontece, em que nós estamos numa situação, achamos que, sei lá, estou à espera de ser atendido, vou dar este exemplo, e vejo alguém que chegou depois a ser atendido. Isto acontece novamente. Eu sinto-me injustiçado, estou lá há mais tempo. Isto pode ativar a raiva. A frustração, também a frustração é quando eu tento uma coisa e não estou a conseguir, e pode ser eu tentar comunicar com alguém e ninguém me ouve, por exemplo, ninguém me ligar nenhuma. A frustração pode levar a comportamentos agressivos e estados físicos desconfortáveis. Há estudos que mostram uma relação entre dias de mais calor, ou a pessoa sentir-se mais encalorada, e agressões físicas. Não é? Quando nós estamos cheios de calor, desconfortáveis, ou mal sentados, então estados físicos desconfortáveis, então também é por isso que temos de ter um bom ambiente também, mais uma vez espaços arejados, frescos, pronto, isso é muito importante, mas aí é limitativo naquilo que conseguimos fazer, logicamente, mas estados físicos desconfortáveis também podem potenciar isso mesmo, ok? Ou mesmo a fome, às vezes a pessoa ali com fome há muito tempo e isso pode acontecer. Existe também, então estes são gatilhos, então se eu estiver atento a estes gatilhos consigo trabalhar nos mesmos. Com base nos gatilhos, como é que eu posso criar cenários em que isto não aconteça, ou não aconteça tanto? E ao mesmo tempo, como é que eu posso identificar pistas na própria pessoa, no potencial agressor? Existe um acrónimo, que é o acrónimo STAMP, S-T-A-M-P. E STAMP significam 5 sintomas que, se nós identificarmos na pessoa, poderá ser um sinal que a pessoa vai ser agressiva. O S do STAMP é o staring. O staring é, se vocês estiverem no ambiente, e logicamente há um contexto, está alguém sentado há muito tempo, algum destes gatilhos podem ser ativados, e a pessoa começa a olhar fixamente para vocês, durante muito tempo, não é aquele olhar saudável, poderá ser um sinal de raiva de escalar, porque um olhar fixo durante muito tempo é um sinal de potencial agressividade. T. O T é o tom de voz. Se vê alguém levantar-se, está a olhar para vocês e depois começa a usar um tom cada vez mais elevado, sarcástico, argumentativo, é porque as suas emoções estão a começar a tomar conta da sua racionalidade. A pessoa não está a conseguir gerir bem e utiliza a chamada agressão indireta. É sarcástico, argumenta cada vez mais. E pode ser um passo, porque se isto continuar, para a agressividade. Porque a agressividade vem muitas vezes quando nós achamos que não conseguimos fazer mais nada. Ou quando nós achamos que aquilo que estamos a fazer não é suficiente. Então partimos para a parte física. Anxiety, ansiedade. Quando vocês veem a cara da pessoa avermelhada, respiração pesada, discurso acelerado, não é? Então a pessoa pode estar ali num ritmo muito ansioso e muito irritado, ok? Porque muda o seu comportamento. M do STAMP, muttering. E o que é muttering? O muttering é muitas vezes o criticar as outras pessoas, imitar-nos, utilizar-se expressões de desprezo, ok? A pessoa revirar os olhos, olhar de cima para baixo, fazer aquelas expressões. Então isso também revela sinais de desprezo que, mais uma vez, se não forem geridos, podem passar para a agressividade. E o P é o pacing, então do STAMP. O que é o pacing? Se vocês verificarem alguém a levantar-se, estou a assumir que a pessoa está sentada à espera, e começa a andar de um lado para o outro muito rapidamente, não é? E depois com estes sinais que eu vos disse, potencialmente a pessoa está com um nível de energia excessivo que não consegue direcionar e que, mais uma vez, se não for gerido, pode passar para a agressividade. Então são sinais muito importantes para nós identificarmos, não só neste nível que eu vos disse, contexto de um hospital, mas em casa, na rua, são sinais que nós temos de ter cuidado, porque potencialmente pode ser uma agressividade. Por fim, aqui o quinto passo, algumas estratégias para nós prevenirmos esta escalada de agressão. Nós estamos na parte da gestão violenta da agressão. E são apenas algumas ideias soltas, mas que são importantes para esta gestão. Primeiro, ficar em controle das nossas próprias ações. Parte muito de nós em primeiro lugar. Nós temos de estar atentos aos nossos próprios gatilhos. Se eu vejo alguém a bufar, a criticar-me, eu tenho que ver como é que eu estou a reagir, porque senão eu sou também tomado de conta das emoções e isto vai escalar. Estar então atento às nossas emoções, então atento aos nossos gatilhos e emoções. Aprender a regular a respiração.
A respiração é muito boa para regular o nosso estado emocional. Temos que, nesses momentos, conseguir acalmar-nos através de um discurso interno pacificador. Por exemplo, discursos como mantém-te calmo, ok? Respira fundo, serena, não te exaltes. Este tipo de discurso, ok? Para eu moderar. E não personalizar a raiva. Porque muitas vezes personalizamos a raiva. Achamos que a pessoa está-nos a atacar a nós, está a fazer de propósito. E não tem nada a ver connosco. Tem a ver com a pessoa que de alguma forma foi ativado um gatilho e não está a conseguir gerir esse gatilho. Eu tenho que perceber isso e não achar que está-me a atacar a mim. Isto é completamente diferente. Segundo, devemos ter uma comunicação não verbal também apropriada à situação. Nós devemos evitar ficar de frente à pessoa, porque se a pessoa levanta e nós estamos completamente de frente, é uma percepção de ataque. Nós não é virar as costas logicamente, mas estar um bocadinho de lado com a pessoa, quase lado a lado, falar assim na lateral ou na diagonal com a pessoa. Contacto ocular apropriado e palma das mãos abertas é muito importante. Quando alguém está neste estado pré-agressividade, olhar no olho, mas com respeito, palmas das mãos abertas, acenar para validar a pessoa. Muitas vezes a pessoa não se sente validada e nós devemos querer validar a pessoa. Evitar também, isto acontece infelizmente muito, mostramos desinteresse pelo que a pessoa está a dizer, ou reprovação até. Então a pessoa está a falar connosco e nós abanamos a cabeça, dizemos que isto não é assim, não tem nada a ver, está a inventar. Ok, isto é a pior coisa que nós podemos fazer. Nós temos que validar a pessoa, validar o que está a acontecer e não invadir o espaço pessoal, ficar fora de alcance. Isto é muito importante. Nós devemos dar alguma distância. Ponto 1, para a pessoa não se sentir atacada. Não invadimos o espaço pessoal. Ponto 2, se passar para a agressão física, nós, se aumentarmos a nossa distância, estamos mais seguros, não é? A pessoa esticando a mão não nos atinge. Isto é mesmo muito importante para nós salvaguardarmos a nossa integridade física. E também temos as técnicas de difusão. Então já vimos as nossas competências, já vimos a linguagem não verbal, mas usar técnicas de difusão da situação. Então devemos tentar, se possível, encontrar um espaço quieto sem distrações, porque se há muito estímulo, a pessoa perde-se e pode passar para essa agressividade. Validar os sentimentos da outra pessoa e tratá-la com respeito, é um pouco o que nós estávamos já a falar anteriormente. Reconhecer a causa da reclamação e trabalhar na mesma, em conjunto. A tal ideia, só para ter um exemplo concreto, de alguém que está à espera de notícias sobre uma pessoa que gosta muito, que está internada e ninguém diz nada. Nós, em vez de invalidar ou achar que isso não é nada assim, devemos tentar entender o que é que se passa. Qual é a preocupação, o que é que eu posso fazer para ajudar. Okay? Quero apenas saber que está tudo bem. Eu vou tentar informar-me e dizer à pessoa. Tenho que trabalhar sobre isso. Eu devo permitir que a pessoa ventile a sua frustração, porque muitas vezes é a não ventilação que acumula esta ativação fisiológica e depois a pessoa perde a sua racionalidade. E também, e é muito importante trabalhar nisto, ter uma estratégia de saída de fuga. Em inglês chama-se circuit break. É quebrar o circuito. Que é, o que é que eu posso fazer que caso nada disto resulte, pode não resultar, eu salvaguardo-me a mim. Okay? Eu consigo proteger a minha integridade. Qual é a estratégia de fuga? E fuga é, qual é o ponto que eu chego que eu tenho que fugir, ou como é que eu consigo, vamos supor que eu estou atrás de um balcão a falar, eu tenho atrás de mim, ou ao pé de mim algum segurança que eu possa, eu tenho algum sítio que eu possa evitar esta pessoa, sim ou não. Então, tenho que traçar esta estratégia. Não posso estar num sítio em que eu me sinta também ameaçado, porque senão eu não consigo fazer isto tão bem. E por fim, o que é que nós devemos evitar? São pontos que eu quero aqui reforçar, que por vezes as pessoas utilizam e depois é contraproducente. Isto pode parecer óbvio, mas é uma coisa que por vezes nós não consideramos. Evitar ameaças ou intimidações. Então a pessoa está já alterada e eu dizer, se não se senta, vou chamar o segurança. Isto num ambiente, no exemplo que eu vos dei, é a pior coisa que podemos fazer. Aumentar nós o tom de voz, que às vezes queremos falar mais alto que a pessoa, só que quando aumentamos o tom de voz, a percepção é de combatividade da nossa parte, agressividade de volta. E se estamos a falar com uma pessoa que está perto de passar para a agressividade, não vai ajudar certamente. Sermos também sujeitos nós a abusos ou ameaças, isto é muito importante, temos de saber traçar uma linha, dizer que estou disposto a falar consigo, vamos tentar ajudá-lo ao máximo, mas não vou admitir que me falta o respeito dessa forma, ou que me empurre. Isso é importante nós esclarecermos.
Não devemos tentar, que acontece também, apressar a situação para um remédio rápido. Muitas vezes queremos, ok, então deixa-me fazer isto. A pessoa não falou ainda, não se expressou, nós não entendemos ainda e queremos resolver a situação rapidamente. A pessoa sente-se ainda mais injustiçada e não ouvida. Então, devemos, nestas situações, mais uma vez de escalada para a agressão, não apressar a situação. E algo que eu vejo acontecer muito em certos contextos, tentamos de alguma forma distanciarmos da pessoa ou ganhar, digamos, mais ascendência sobre a mesma, então utilizamos muitos jargões ou linguagem técnica confusa. E se nós estamos a falar de alguém, imaginem bem, que a pessoa já está alterada emocionalmente, não está a conseguir rolar as suas emoções. A pessoa precisa do quê? Clareza, validação, expressar e ajuda. De repente nós utilizamos conceitos que a pessoa não consegue processar, o que é que vai acontecer? Vai ficar mais frustrada. Então vai acarretar mais um peso para o seu estado emocional e pode partir para esta violência. Então são pontos que nós devemos evitar se nós queremos não entrar em situações violentas. Então, o meu grande objetivo nesta aula, neste episódio de hoje, a aula que foi aqui um episódio, é mostrar que para nós gerirmos situações violentas ou potencialmente violentas é diferente de que nós lidarmos com alguém que está a experienciar uma frustraçãozinha, algum episódio de raiva. São situações mais complexas que podem colocar em causa a nossa integridade física e nós temos que mapear isto tudo que eu acabei de indicar. Temos que começar pelo princípio. Temos de trabalhar a nós, temos de saber ler as outras pessoas, o potencial agressor, e temos de estar num ambiente físico seguro e confortável, e nós temos de trabalhar desde a cultura familiar ou cultura empresarial até saber aquilo que devemos ou não devemos fazer. E se nós fizermos isto, alguns pontos que eu acabei de ilustrar neste episódio, vamos conseguir minimizar, prevenir situações dessas e, se as mesmas acontecerem, conseguir gerir as mesmas de forma muito mais eficaz e inteligente. Espero que este episódio tenha feito sentido. Obrigado por estares desse lado e vemos no próximo episódio. Até lá.